Oi, crianças, aula 98, dia 18 de setembro, e a atividade nossa de hoje é da página 180 do livro de português, e uma atividade no caderno, certo? A página 180 do livro de português, a gente vai responder somente a atividade 6. Questão A, B e C. O que ele pede na atividade 6? Os contos são narrativas. Narrativas é o quê? É uma história contada, uma história contada. E costumam apresentar alguns elementos próprios. Leia com a professora o esquema a seguir. Olha só. Elementos na narrativa, ou seja, características dos contos, né? De como é formados contos. Tem que ter um lugar e um espaço. Qual que é o lugar? Onde a ação ou os fatos acontecem. O tempo. Quando a ação ou os fatos acontecem. Então, qual foi o lugar? Foi na pracinha? Foi na fazenda? O tempo. Qual foi o horário que aconteceu? Foi de manhã? Foi de tarde? Foi à noite? Personagens. Quem participa das ações ou dos fatos? Quem que participou, né? Então, são essas perguntas. Na verdade, essas perguntas não são para você responder, é só para você identificar, observar quando você lê um conto. Narrador, quem conta a história ou os fatos. Ação, o enredo, né? É a história, é a própria história. O que acontece na história. O que acontece? Então, esse é o que a gente chama de enredo. Então, vocês vão identificar nessa atividade o lugar ou o espaço, tá? Então, em que lugar que aconteceu? Qual foi o tempo que aconteceu? Foi à tarde? Será que foi à tarde? Ou foi à noite, de madrugada? Personagens. Quem é os personagens? Quem são os personagens, né? Então, vocês vão identificar no texto. É só essa atividade que é para fazer o de língua portuguesa, tá bom? A atividade interdisciplinar de hoje, a gente vai falar sobre comunidades quilombolas que existem no nosso estado. Vocês sabiam que aqui a gente tem remanescentes de quilombolas? Olha só, quando a gente aprendeu, né, em algumas atividades de histórias que algumas pessoas, algumas não, várias pessoas, elas foram escravizadas no nosso país. Os negros, né? Negros trazidos da África, eles foram escravizados aqui. Lembrando que essas pessoas não são naturalmente escravas, tá? Elas não nascem escravas. Elas são forjadas, são forçadas a se tornarem escravas aqui no nosso país. Então, essas pessoas, quando elas fugiam, né, desses senhores que maltratavam muito, né, que batiam, que torturava fazer maldade com a gente. Então, essas pessoas fugiam, né, essas pessoas escravizadas, esses negros, eles fugiam e montavam uma pequena comunidade, né, com medo, muito escondido, que chama comunidades quilombolas, né? E aqui no estado de Goiás, a gente tem uma comunidade, são várias comunidades, mas essa é uma família, né? São várias famílias que é considerado como comunidade quilombola Calunga. E nesse lugar onde eles vivem, tem uma das cachoeiras mais bonitas do Brasil e é preciso preservar essas cachoeiras. Recebem muitos visitantes e agora no período de pandemia, as pessoas estão invadindo o lugar deles para poder ir nas cachoeiras e não podem, né? Porque às vezes pode levar o vírus para essas pessoas e acabar com com essas famílias. E essas famílias são muito importantes para o nosso país porque eles contam uma história, eles representam a nossa formação das pessoas, né, que chegaram aqui primeiro no nosso país. Então, a atividade de hoje é o seguinte. Você sabia que no estado de Goiás nós temos uma comunidade quilombola? Sim, temos. O nome dela se chama Comunidade Quilombola Calunga.
Onde eles vivem tem uma das cachoeiras mais lindas e mais turísticas do Brasil. De que forma podemos proteger e trabalhar juntos para a conservação da natureza onde essas pessoas vivem? Então, essa atividade você vai fazer no seu caderno, tá bom? E boa atividade, qualquer dúvida eu estou à disposição.